Um bom dia para você que está em casa, que alegria ter você conosco mais esse dia, que Deus possa te abençoar muito através desse vídeo e que ao adorar a Deus junto conosco, o Senhor possa abençoar a sua vida. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, irmã Beth. Bom dia, Aninha. Bom dia para você de casa. Que Deus lhe proteja durante esse dia e que esse estudo faça com que você leve muitos ensinamentos para a sua vida e para a vida de outros. Compartilhe esse vídeo. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Vamos começar nossa manhã orando? Vamos orar. Você vai orar para nós, Aninha? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pela vida que o Senhor nos deu, por mais essa chance que nós temos de estar aqui na Tua presença, ó Pai. Nós reconhecemos esse privilégio tão grandioso, ó Pai, de estarmos aos Teus pés neste momento e que o Senhor possa nos batizar com Teu Espírito Santo neste momento, ó Pai, e que nós venhamos, Senhor, a recolher tudo que o Senhor tem para nós através desse culto, ó Pai, que ao louvarmos o Teu nome nós possamos nos encher da atmosfera do céu e que ao estudarmos a Tua palavra, ó Pai, que nós possamos, Senhor, ser enobrecidos, Senhor, com o Teu caráter, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar presente conosco, ó Pai, e também na vida, Senhor, dos nossos irmãos que estão em casa, que o Senhor possa, por favor, estar presente, Senhor, e que a Tua graça possa inundar cada coração, ó Pai, que eles possam ter um dia agradável em Tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos tudo isso. Amém. E nada melhor do que começar o nosso dia louvando ao nosso Deus. E nós vamos louvar a Ele com o hino de número 14. Louvemos ao Rei. Amém. Amém. Uma parte muito importante da nossa manhã é quando gravamos a palavra de Deus. Vamos então gravar hoje o texto que está onde, Aninha? 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Começando um texto novo essa semana, né? Sim. Então abra lá a sua Bíblia e nos acompanhe. Então vamos lá no 3? 1, 2, 3. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Amém. E fique agora com o estudo dessa manhã e que Deus lhe abençoe muito durante esse dia. Amém. Que pela contemplação de Jesus nesse estudo, o Senhor possa resplandecer no seu coração. Amém. Bom dia. Bom dia. Louvado seja o Senhor pela música e louvado seja o Senhor pela redenção que Ele nos concede. Bom dia, amigo, você de casa, que bom estarmos mais um momento juntos para estudarmos. E nós estamos entrando nos momentos, já entramos nos momentos mais preciosos da vida de Cristo e os momentos mais preciosos que esse mundo já presenciou, a plenitude dos tempos, onde Cristo Ele deu a sua vida por nós, pecadores, e através deles nós temos a vida também. E hoje nós estamos estudando o capítulo 80 do livro Desejado de Todas as Nações. Já se passaram aí cerca de 80 dias desde que nós iniciamos esse livro e com a graça de Deus há quase 3 meses nós temos aprendido um pouco mais sobre Jesus e com certeza a nossa visão de Cristo se ampliou ao nós lermos o Desejado. A Bíblia nós lemos também o livro de Mateus, capítulo 20, o livro de João, capítulo 19, do verso 28 ao verso 42. Ali esteve concentrada a nossa leitura. O livro de Mateus, no capítulo 20, vem falando de histórias que nós já contamos tempos atrás, pois vem apenas suprindo ali o vácuo para que nós consigamos ler todo o Evangelho. Mas a nossa história ela está baseada no livro de João, no capítulo 19, que é no sepulcro de José. Então, ontem nós estudamos, a Paula e a professora Joana passaram aqui a respeito da morte de Jesus, quando Jesus ele diz, então está consumado, foi o que nós estudamos ontem, porque havia chegado o momento em que Cristo ele colocara fim ali à obra de Satanás, expulsando, como foi comentado ontem, o dragão, a antiga serpente, e esse foi expulso sobre a terra e os santos venceram pelo testemunho de Jesus e pelo sangue do Cordeiro. E agora Jesus estava lá, no Gólgota, pendente na cruz. Imagine a figura que era. Imagina como as pessoas olhavam para Jesus pendente, já depois de ele falar está consumado, se esvaziam todas as forças vitais nele e ele morre e fica lá, exposto, crucificado.
como ele havia dito a Nicodemos naquela entrevista secreta à noite, quando ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E estava lá Cristo pendente na cruz, levantado não só diante dos homens ali em Israel, em Jerusalém, mas diante de todo o universo, para que o universo contemplasse a Cristo e todos aqueles que crescem nele vivessem e fossem livres da apostasia e da rebelião, como nós vimos ontem. E lá estava Cristo e foram feitos os preparativos para que Cristo ele fosse tirado dali, porque os judeus tinham pouca vontade de que ele permanecesse exposto durante o sábado ali na cruz, e Pilatos também tinha pouca vontade de que isso acontecesse, porque o corpo de Cristo agora exposto ali era como uma condenação, uma lembrança do ato que eles acabaram de fazer, e isso eles queriam tirar da memória. Essa visão de que Cristo sofrendo, padecendo e depois se entregando, eles queriam tirar da memória, pois essa memória ela condenava eles pela atitude e como eles atuaram nessa cena de morte. E aí os discípulos, eles decidem tirar ali, fazer alguma coisa para que o seu mestre não pudesse passar aquele dia ali na cruz pendurado. Porém, eles não tinham influência nenhuma, não tinham condição financeira alguma. Eles eram incapazes de fazer qualquer coisa diante ali da morte de Cristo para poder servir a seu mestre mesmo na morte. E aí entra homens com capacidade e influência e poder aquisitivo para servir ao Senhor em sua hora onde os discípulos não tinham mais nada o que fazer. E aí fica uma lição para nós. Deus ele pode usar várias pessoas para determinadas horas. Há momentos que Deus ele se serve dos mais simples, dos mais humildes, mas há momentos que os simples e humildes não têm muito o que fazer. Há ocasiões que se demanda influência e poder aquisitivo. E neste momento Deus também tem os seus. E todos aqueles que se abrem, se permitem ser tocados por Ele, são usados por Ele. E neste momento aparecem dois homens, duas pessoas de influência e de poder para servir a Cristo naquele momento. José de Arimateia e Nicodemos. Os dois pertencentes ao Sinédrio. Os dois homens ricos e respeitados diante da nação judia e também entre os romanos. Eles eram altamente influentes. E eles, durante o tempo em que eles estiveram servindo a Cristo, enquanto em vida, eles foram muito resguardados. Olha só o que diz o verso 38 do capítulo 19 de João. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, e então foi tirado o corpo de Jesus. Então José de Arimateia, ele é narrado aqui por João como sendo um discípulo de Jesus. Mas ele era um discípulo oculto. Ele era um discípulo secreto de Jesus. Ele não era exposto como os 12, como muitos outros seguidores. E assim o era Nicodemos também. Nicodemos já era discípulo de Jesus enquanto em vida, porém oculto. E eles tão eram discípulos de Jesus que quando houve aquela reunião para tramar e decidir o caso de morte de Jesus, esses dois homens foram deixados, eles não foram incluídos no Sinédrio. Deixaram esses homens. Por quê? Porque eles sempre frustravam os planos de tirar a vida de Jesus. Então eles eram fiéis discípulos ali. E agora, quando Cristo está morto, eles deixam de lado todo o medo, a descrição e se unem a Cristo evidentemente. Agora fica claro de que eles não têm vergonha nenhuma de se achegar a Jesus e de crer nele como Salvador e de crer nele como Messias. E agora também ninguém leva em consideração a isso e eles atuam para tirar o corpo de Cristo lá do madeiro. E então eles vão à presença de Pilatos como sendo de influência, eles pedem a Pilatos que lhe conceda o corpo de Cristo.
E Pilatos, ele fica admirado em saber que Cristo já estava morto. Porque a cruz, a morte de cruz, ela era uma morte demorada. Ela trazia intensa dor. E dificilmente algum homem morreria em poucas horas. E Cristo tinha passado ali 6 horas no madeiro. Então, era pouco tempo. E Pilatos fica admirado. E os judeus já o tinham advertido de que ele tomasse cuidado, porque era arriscado os discípulos tomarem o corpo de Cristo ou montarem alguma farsa para que depois Cristo ressurgisse ali do nada e eles falassem que Cristo ressuscitou. Então Pilatos pede que o centurião vá até o local e confira se Cristo está morto, e que também adiante a morte dos 2 outros presos que tinham sido mortos ali com ele, para que eles não ficassem ali no madeiro durante o sábado. E ele, ao chegar lá, o centurião, um dos soldados crava uma lança ao lado de Jesus e jorra água e sangue do local onde a lança entra. E se comprova que Cristo estava morto. E isso se comprova para se cumprir uma profecia de que nenhum osso de Jesus seria quebrado. E ele seria, até o fim, um cordeiro perfeito. Até o final de sua vida, ele se encaixaria na profecia sendo o cordeiro perfeito de Deus. E assim como a oferta, o holocausto, os sacrifícios pelo pecado eram oferecidos no templo, nenhum osso do cordeiro era quebrado, assim de Cristo também nenhum osso seria quebrado. E ele se encaixava em todos esses pormenores. E então, aquele centurião que foi comunicado para ir conferir se Jesus estava morto, foi aquele mesmo que quando Cristo morreu e houve-se aqueles sinais que nós vimos ontem, tremeu a terra, mortos foram jogados da sepultura para fora, rasgou-se o véu do santuário e entre a escuridão e trevas houve um brado. Este era verdadeiramente o Filho de Deus. E este brado foi ouvido por todos os que ali estavam, porque eles estavam em silêncio e em pavor diante daquela cena. E todos se voltam para ver de onde surgira aquele brado. Era o centurião romano que estava bradando ali e agora confirmando e confessando a sua fé em Cristo, de que agora ele o reconhecia como Filho de Deus. E que cena era aquela? Que momento foi aquele? Jesus, mesmo em face da morte, ele atraíra homens a si e homens distintos entre si. E havia então 3 homens distintos que creram em Jesus. Eles eram distintos em posição e em situação naquele momento. Um era o centurião romano, pagão, que creu em Jesus ali em face da morte. O outro era Simão, o sirineu, que foi posto para carregar a cruz de Cristo. E o outro era o ladrão ao seu lado, que creu nele também como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e como o Salvador. E Cristo, ele atraíra todos a si, assim como a serpente no deserto atraía todos os enfermos. E todos aqueles que necessitavam ser curados do pecado e sentiam a necessidade de um Salvador, olharam para Cristo no Calvário e exclamaram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Que cena preciosa essa, onde homens inimagináveis ali que exclamariam, haviam professado a fé em Cristo e muitos dos discípulos estavam escandalizados daquela cena. Mas Cristo mesmo já os tinha advertido. Cristo escandalizou muitos dos discípulos e poucos deles ali estavam, porque a vergonha era grande, e a decepção era grande, e a fé de alguns morrera com Cristo, mas depois ressurgiu, quando Cristo ele ressurgiu dentre os mortos. E Cristo ele foi tirado do madeiro e preparado para ser sepultado. José de Arimateia tinha um sepulcro próximo ao Gólgota. Era verso 42 do verso que nós lemos, do capítulo 19. Diz assim: ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus.
O sepulcro de José de Arimateia era próximo ao Gólgota e eles o conduziram para lá. Nicodemos, que era rico também, influente, trouxe 100 libras de especiarias para ungir ali o corpo de Cristo. Eles untaram a Cristo ali, enrolaram ele com aquelas especiarias e colocaram no sepulcro. E agora estava Cristo ali, descansando no dia de descanso. Estava Cristo agora descansando no dia que Ele próprio estabelecera como um dia de repouso e descanso e para lembrar da criação. Mas agora esse dia, Ele não somente recordaria a criação, mas também a redenção, porque o Redentor descansara nesse dia. E Deus estava estabelecendo o sábado mais uma vez. Na criação, Pai e Filho repousaram de sua obra e as estrelas da alva cantavam e rejubilavam diante daquela criação. E agora Cristo descansava no sepulcro e todas as hostes celestiais rejubilavam porque Cristo ali estava. Porque a morte de Cristo não era senão um sinal de sua vitória. Para Cristo ressuscitar, bastava ele ser fiel e leal ao Pai. E ele tinha sido leal durante toda a sua vida e até os momentos de agonia ele permaneceu fiel. E desceu à sepultura e quando bradou está consumado, ainda continuava sendo o Cordeiro perfeito. Então, a possibilidade do acontecimento de Cristo ressurgir dali do sepulcro, ela era inquestionável, não tinha como falhar. Agora a vitória já estava garantida. Agora o dragão já havia sido expulso e os anjos regozijaram. Há-se aquela cena, ou algumas pessoas comentam de que imagine a dor que o céu sentiu quando Cristo morreu. Não, o céu não sentiu dor quando Cristo morreu. O céu sentiu dor quando Cristo estava sendo ali, ultrajado pelos seres que ele veio para salvar. Aí o céu se escandalizara, também pela atitude do seu mestre ali, em tão profunda humildade e pela incredulidade dos que ele veio salvar. Mas quando Cristo morre, não era uma cena de tristeza, era uma cena de alegria, porque os anjos sabiam, daqui a 3 dias o nosso Senhor ressurge da sepultura. E agora ele traz consigo as primícias do que dorme e as chaves do inferno, e ele prevalece até mesmo sobre a morte. Então agora o céu ele se alegrava, ele festejava diante daquele momento. E que triste é ver que muitas vezes aqueles que deveriam reconhecer o seu Salvador não o reconhecem. Aqueles que deveriam olhar para a cruz, olhar para a serpente erguida no deserto e viver e ser curado, se negam a olhar para ela. E como no caso de Moisés, aqueles que se negassem a olhar para a serpente morreriam. Ontem nós lemos as meninas falando que aqueles que aborrecem a Deus amam a morte, porque separado de Deus, a fonte da vida, a morte é certa. E Cristo ele foi reconhecido dentre inúmeras maneiras. Ele foi reconhecido, nós lemos isso no meu livro está na página 770, no parágrafo que começa, mas os guias judaicos não se mudaram. E nesse parágrafo vem dizendo a respeito do conhecimento, do reconhecimento que Cristo ele teve. Fala que a estrela que guiara os magos ali do Oriente até Cristo, reconhecer a Cristo como o Salvador que nascera. As hostes celestiais reconheceram a Jesus sobre as planícies ali. O mar reconhecer a sua soberania. E quando ele disse sossegai, as ondas pararam, porque o reconheceram. A doença e a morte também o reconheciam. E quando ele chamou Lázaro para fora, a morte saiu de cena e Lázaro ganhou vida. E a doença também não existia diante dele. O sol o reconhecera. Quando Cristo estava pendente no madeiro, o sol se esquivou de dar sua claridade e glória e se ocultou e se escureceu naquele momento.
As rochas também reconheceram a Cristo, e quando Cristo estava ali, elas se estremeceram. Toda a natureza inanimada reconheceu a Cristo, mas infelizmente os sacerdotes e príncipes de Israel não reconheceram o Filho de Deus. Se colocaram contra o Filho de Deus, mesmo diante daquela posição, onde homens pagãos estavam reconhecendo, onde o ladrão na cruz estava reconhecendo, onde homens de influência estavam reconhecendo a Cristo, eles que deveriam reconhecer, ainda assim, não queriam se converter daquela realidade. Apesar de estarem olhando para aquilo e imaginando que aquela cena era a sua condenação, eles não queriam aceitar de que estavam errados e de que eles acabaram de crucificar e de entrar para a profecia daqueles que ultrajaram a Cristo e lhe traspassaram as mãos e os pés. Triste situação daqueles sacerdotes. Pode, minha irmã. Triste situação daqueles sacerdotes que entraram para cumprir uma profecia que não precisava ser cabida a eles. Deus não destinou-os a matar Jesus, mas infelizmente eles escolheram entrar e fazer parte dessa triste profecia de homens que crucificaram o Senhor da vida. Que cena aquela de nosso Salvador, do nosso Senhor, dando a vida pelo mundo e sofrendo por Ele e por Ele morrendo, como a irmã Maria colocou. E grande se tornou aquele sábado memorável. O verso 31 do capítulo 19 diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Era grande aquele sábado, porque ele era considerado então um sábado grande, porque ele era 2 sábados. Ele era o sábado do 7º dia e ele era o sábado dos pães asmos. Jesus, ele morreu na Páscoa, no dia 14 do 1º mês. No dia 14, na sexta-feira, Jesus morre. No dia 15, pães asmos. E era também um dia santo, um dia solene, um dia separado. Era um sábado. Então se convergeram 2 sábados naquele momento. E por isso era grande aquele dia de sábado. Mas quero acrescentar uma informação a esse detalhe, de que esse sábado ele não era grande somente por causa desses 2 sábados, mas ele era grande porque o Criador do sábado, nele estava descansando. Ele era grande porque o Criador de todas as coisas, o autor de nossa redenção, estava nele cumprindo o seu propósito, estava nele realizando a redenção de todos os mundos. Por isso era grande aquele sábado, e durante aquele sábado houve alegria por todo o universo, porque o Salvador ali estava reconciliando consigo o mundo. Nenhum sábado houve tão especial quanto esse sábado. Lembro do sábado da criação, onde Deus ele repousara da obra de sua criação e vira que tudo era perfeito. E ele tinha estabelecido todas as coisas perfeitamente e o homem viveria eternamente ali na criação. Mas houve essa ruptura, a ruptura de o primeiro sábado ao último sábado ali, o último sábado do ministério ali de Cristo. No primeiro, Jesus Cristo ele descansa da obra que ele mesmo fizera. Entre o lapso de tempo surge um outro sábado na história, um sábado grande, que entra para ser memorável, o sábado onde ele dá a sua vida por suas criaturas e descansa nesse dia, para que agora suas criaturas vivam também eternamente, como ele o dispusera na criação. Que amor, que grande foi este momento, que grande foi este sábado, não somente por causa do feriado dos pães asmos. E muitos que estavam ali naquela cena do Gólgota, agora ao voltarem para casa, quando o sol já havia aparecido novamente, eles poderiam enxergar as coisas, eles voltaram alegres porque tinham conseguido seu objetivo, matarem a Cristo?
Não, agora eles voltaram cabisbaixos. Eles não estavam tranquilos por ter conseguido aquilo que eles planejaram durante todo o ministério de Cristo. Não estavam tranquilos. Agora eles estavam atemorizados. E eles voltaram em silêncio para lá. E muitos daqueles que estiveram a gritar quando Jesus estava sendo escolhido ou rejeitado, falando melhor, entre o povo ali na escolha entre ele e Barrabás, muitos daqueles que gritaram crucifica-o, crucifica-o, agora, se houvesse a oportunidade novamente, jamais falariam essas palavras, mas estariam prontos a falar: dá-nos Jesus e fora com este Barrabás. Triste fim, não tinha mais como. Eles haviam selado a vida de Jesus Cristo e os fariseus estavam selando a sua própria sorte, rejeitando a serpente levantada ali sobre o madeiro. Quando eu falo serpente, devido ao símbolo que Moisés ele aplica à serpente de bronze levantada. E então, muitos homens de saber vão até os escribas, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei ali naquele dia. E muitos homens intelectuais vão a eles querendo entender sobre o Messias. Chamam eles para conversarem. Vamos conversar sobre esse Messias, o que a Escritura diz sobre eles. E agora, esses mestres, quando eles vão em busca dessa resposta, vão estudar um pouco mais minuciosamente as Escrituras, eles veem que muitas das obras que eles fizeram se encaixam com as Escrituras. E o Messias é vividamente visto em Jesus. E eles cumpriram um papel de crucificá-lo e entregá-lo à morte. Mas ainda assim, estavam endurecidos demais para aceitarem a Cristo e se arrependerem. Eles ainda tinham oportunidade, porém, eles jogavam essa oportunidade fora devido ao coração duro que eles tinham. E eles, com tanto coração duro, lembraram das palavras de Cristo falando a respeito de seu retorno da sepultura. Eles lembraram de que Judas mesmo tinha dito para eles quando foi entregar a Jesus, de que Jesus havia dito que ele morreria, mas ao terceiro dia ressurgiria. E eles lembraram dessa cena. E aí eles tomaram as suas devidas providências. Para que isso não aconteça, foram a Pilatos, expuseram isso e pediram um grupo de soldados romanos. E foi 100 soldados romanos para guardar a sepultura de Cristo. Lá estava 100 homens armados, puseram cordas sobre a pedra, amarraram ela, puseram um selo romano e dessa maneira estavam querendo dizer: daqui Jesus não sai mais. Se depender de nós, Jesus nunca sairá desse sepulcro. E eles fizeram todo o esforço, porém um esforço inútil. O que seria esses esforços? Quando chegasse o momento correto, o momento certo de Cristo ele ser liberto da sepultura. Professora Joana? Eu gosto muito da visão 3D que o livro traz para a gente. Olha só. O acontecimento era o mesmo, mas em várias pessoas o mesmo acontecimento produziu efeitos diferentes. Os discípulos estavam esmagados pela dor, a ponto de nem lembrarem que Cristo tinha predito. Ele tinha dito várias vezes: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou morrer. Mas eles não lembravam, isso não vinha à mente deles. Eu acho isso impressionante, como a dor pode nos cegar. Como a dor pode nos roubar as promessas de Deus. Eles não conseguiam lembrar, mas os sacerdotes lembraram. Da mente deles isso não fugiu, tanto que eles tomaram a devida providência, como o Cleiton disse. 100 soldados para guardar um morto? Me fala isso, para guardar um morto, corda, selo e todos os preparativos para guardar quem? Um corpo morto. E no céu? O Cleito bem falou, no céu havia o quê? Alegria. Olha só a diferença. Em um grupo havia tremenda alegria, regozijo, a futura expectativa da humanidade sendo restaurada.
Em um grupo, na terra, havia tristeza, dor, não tinha mais esperança, para eles tinha acabado tudo, o rei deles estava morto. Em outro grupo havia desespero, medo, porque o que o livro trouxe é que eles, como o seu pai e o diabo, creram e tremeram. Era esse o tipo de crença que eles tinham. Eles criam e temiam, porque eles sabiam que Jesus não ia ficar naquele túmulo. Eles sabiam. Mas num outro grupo havia ansiedade, havia tristeza. O grupo que você descreveu, que foi ao templo. Pessoas doentes buscando Cristo, o médico. Mas foram expulsos, foram rejeitados e jogados fora. E eles diziam, dai-nos Jesus, nós precisamos de Jesus. O mesmo acontecimento, mas sentimentos diferentes. Pessoas que estavam ali e não entendiam o que estava acontecendo e que não lembravam da palavra de Jesus, e pessoas que lembravam, mas também não estavam preparados para esse tipo de acontecimento. Que o Senhor Deus nos ajude a vivermos o momento, mas com o sentimento certo, a termos o sentimento correto, de acordo com o céu, de acordo com o que o céu vive também. Amém. E lá foi Cristo deposto, lá foi Cristo vigiado, mas quão impotentes foram esses 100 soldados quando veio Gabriel para libertar a Jesus. E esse relato é o relato que nós veremos no capítulo de amanhã. E uma das últimas frases do capítulo de hoje diz assim: as guardas e as armas romanas foram impotentes para limitar o Senhor da vida dentro do túmulo. Aproximava-se a hora de sua libertação. Estava próximo o momento de Cristo retornar. Cristo, depois de haver descansado ao 7º dia, agora, no 1º dia da semana, seria trazido novamente à vida. Ele mesmo viria à vida pela vida existente em si. Que Deus a cada dia nos ajude a termos o sentimento correto diante das situações, das posições, termos o coração humilde e prontos a reconhecer o nosso Salvador, prontos a reconhecer a providência de Deus em nossa vida, mesmo em face de tristezas, de decepção, de perseguição, de descrença às vezes, mas que Deus se utilize, nos dê força para que nós possamos crer e esperar em Jesus a vitória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela companhia durante a recapitulação desse estudo. Que maravilhoso é ler, Pai, o relato sobre o plano da redenção e a execução desse plano. Executado já, Pai, há 2000 anos atrás, mas que permanece ativo e ainda em atividade no céu. Dê-nos a Tua presença, Pai, durante este dia, que a cada dia nós possamos olhar para Cristo e viver. Que Ele possa suprir todas as nossas necessidades e que a vida dEle supra a nossa necessidade espiritual e nós possamos ser vivos espiritualmente através de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até amanhã.